Oi, eu sou Isadora Lemos. E eu sou Ingrid Moura e juntas a gente apresenta o Sem Tabu Pode. Pois é, a gente sempre traz temas super relevantes para o nosso dia a dia e tudo sem tabu, né, Isa? Ingrid, eu tenho uma pergunta já, assim, para lacrar de começo, assim. Já vai começar? Já vou. Vai. Ingrid, você sentiu já em algum momento, que você tem 2 filhos, né? Que você perdeu a tua identidade? Eu tô perdida até agora. Até agora. E não tô brincando, é de verdade. Às vezes você fica meio perdida, sem saber o que fazer, como fazer, será que vai dar conta? E no meu caso, eu sempre soube assim, não, eu sou Ingrid, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu não tinha forças. Porque os filhos, queira que não, eles sugam a gente, eles sugam a atenção, a gente cuidar deles. Mas tem muitas pessoas, muitos relatos de gente que mandou para mim, tanto para você, que se perdeu a identidade, não se encontra mais, não sabe o que quer fazer mais da vida, o que ser esposa, né? Tudo A mulher deixa de ser mulher, às vezes, porque acaba deixando de cuidar do corpo, de tudo. A mulher ainda, às vezes, e aí tem mulheres que demoram 1 ano, 2, para conseguir achar um caminho de volta. E para isso, a gente tem uma pessoa especial aqui com a gente, certeza. Que é a Daiane Pires, que é psicóloga e vai falar sobre esse assunto com a gente. Inclusive, a Dai já é mãe e tá gravidinha. Tá gravidinha pela segunda vez, né? Segunda vez. Oi, Dai, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre esse assunto tão importante, polêmico, difícil. Exatamente, difícil de se conversar, né? Isso. Porque como uma seguidora nossa mandou mensagem no nosso Instagram e falou assim, Ingrid, eu perdi a minha identidade, não tô me achando, ela tem um filho de 1 ano e pouquinho, e não tá se encontrando, nem como mulher, nem como profissional. E como é difícil, né, pra ela sentir isso, porque dá a impressão que o filho é o culpado disso, não. Mas ela se sente perdida, né? Sim, eu costumo dizer que a maternidade, ela é bastante solitária, né? Normalmente, quem vê a mãe é a mãe da mãe. Quando aquela pessoa tem, né, essa mãe ao lado. Mas é um processo que você passa muito sozinha. E aí, por isso, acaba desenvolvendo tantos fatores. Exatamente. Isso gera muita depressão pós-parto. Tem muito relato que chega para você, é isso. Muito. Que não é que a mulher não quer ter a criança, mas ela se... Tá tudo bem, talvez ela nunca tenha passado por uma gestação, de ter um filho e tudo mais. E pode ser a segunda ou terceira. Existe uma regra, toda mulher vai se perder, toda mulher vai perder a identidade, vai deixar de se cuidar, ou, né? Ou pode ser que na terceira gestação isso ocorra, e na primeira e segunda não. Não, eu acho que todas sim. Todas sim. Não digo da mesma proporção, né? Mas, por exemplo, você, a partir do momento que você se torna mãe, querendo ou não, você perde a sua identidade de solteira, de não ter filhos, você se torna uma outra pessoa. Não é mais sozinha, né? Isso é um impacto bem grande com as pessoas têm dificuldade de lidar. Então, eu acredito que todas as mães, todas as mulheres vão passar por esse processo, sim. Algumas passam na primeira gestação, outras passam em outra gestação, outras passam em todas. E como você perguntou, da questão da depressão pós-parto, tem muito. Aí acaba rejeitando o filho por um período, depois que vai passando, vai tratando, vem a questão da culpa por ter rejeitado esse filho. Só que esse período não quer dizer que não ame aquele filho, que não queira aquele filho. É um período em que aquela pessoa, aquela mãe, ela está perdida. Ela está se encontrando, ela não sabe para que lado correr, muitas vezes não tem uma rede de apoio legal, não tem um companheiro legal, que é o mais difícil ainda, né? Então, é bem forte essa questão da depressão pós-parto. É que já é difícil ser mãe, né? E ainda se não tem uma rede de apoio que ajude ali, aí piora. Piora muito. E sobre o que você falou, que é muito importante a gente falar, que muitas mães rejeitam o filho, mas a pessoa que está em casa deve estar falando, mas como assim rejeita o filho? Ela tem a criança e não quer a criança? Por que isso acontece? Como que isso acontece? Ela não quer mais olhar para a cara do filho? É o quê? Como que é isso na prática? Essa é a que a gente chama de depressão pós-parto. E é exatamente isso. Ela não consegue transferir o amor para aquela criança.
Ela não consegue, muitas vezes ela até sente raiva. Não que ela não sinta o amor, mas ela não consegue. Não consegue. Ela não consegue. Então, é um período que ela fica muito afastada da criança. Que que dó! que acaba ali outras pessoas ajudando, né, nesse período. Que pode ter acontecido por N fatores, né? Por vários fatores. Então, a depressão ela não é só uma tristeza, ela é uma exaustão, né? Então, às vezes, aquela mulher é o primeiro filho, ela idealizou muito, ela romantizou muito, e aí, quando veio esse filho, é diferente, né? A maternidade é linda, mas ela não é perfeita, como nada é perfeito, né? Então, acaba entrando nessa depressão, precisa de uma medicação, precisa de uma boa terapia para ela voltar a se entender como mulher, como pessoa, como mãe, como esposa, né? Para daí, o segundo passo de trabalhar esse amor pelo filho. E que dó, né? Porque a mãe, ela... Imagina, depois ela perceber que ela não amava o filho dela? Aí vem a questão da culpa. culpa. Então Ai, é que muito triste. mais difícil, porque aí ela começa a relembrar essa fase, se sentir mal, né? E não sabe como pedir perdão para aquele filho, não sabe o que fazer. Então ela acaba se sentindo muito culpada. Então é um tratamento longo, mas que temos tratamento sim. E para quem está assistindo e acha que está com depressão pós-parto, quais são os sinais reais? Porque às vezes pode ser, a mãezinha pensa, nossa, eu tô cansada, mas será que eu tô com isso? E aí tem mulheres que às vezes acabam nem procurando uma ajuda, um tratamento, porque acham que é só cansaço. Uma Normal. fase, Que é né? só, já vai passar, é só essa semana que tá difícil, o bebê não dormiu muito bem. Mas quando identificar que tá ficando sério, isso. Então, a depressão pós-parto, ela não é somente um cansaço. Ela é um cansaço extremo. É aquele cansaço que vai muito além, né? Aquela mulher que ela, muitas vezes, ela não tem nem vontade de tomar um banho. E não é por não ter tempo, né? Que às vezes a gente não tem tempo de lavar um cabelo. Sim. Mas aí a gente, né, dá uma disfarçadinha Compra e o segue. shampoo a seco. Agora, essa mulher que está em depressão pós-parto, muitas vezes ela não tem mesmo vontade de tomar um banho. Às vezes ela faz até o básico para o seu filho. Muitas vezes não tem rejeição para o filho na depressão pós-parto, né? Então, existem vários casos. Ah, tem vários tipos. Sim, tem várias questões. A depressão pós-parto, algumas mulheres desenvolvem a rejeição com o filho, outras não. Então, é um sofrimento. Normalmente, são mulheres que estão sempre muito sozinhas, né? Então, o que eu falo da rede de apoio, que é essencial, principalmente quando você identifica que aquela mulher, ela não está mais querendo fazer nada do que ela fazia antes, ela não sente mais vontade, né? Ela não sente mais prazer em se arrumar, ela não tem o autocuidado. Claro que é normal, né? Ali nos primeiros meses pós o ganho do seu bebê, você não ter muito, assim, vaidade, Sim. né? Mas o básico acaba tendo. Ali Sim. dentro da depressão, a gente identifica que não tem esse básico. É um sofrimento, é um sofrimento. Então, por trás daquela mulher cansada, existe uma mulher exausta, que é quando a gente identifica a depressão pós-parto. E a maternidade, ela é difícil, mas tem muita gente que romantiza demais, né, a maternidade. E sobre maternidade, a gente está falando aqui como mãe, mas a Isa, ela não é mãe ainda. E eu queria saber de você agora, Isa. Tem alguma vez que você pensou assim, ai, eu acho que eu não quero ter filhos? Ou você já pensou, putz, eu quero muito ter filhos? Não, eu penso em ter filhos, mas eu digo que conversando com as minhas amigas que recém tiveram bebê e tudo Se mais... conversar comigo, não vai ter Não, mais. eu tenho medo, eu tenho medo disso, porque eu ouço muito. Eu não sei mais quem eu sou. Eu me deixei tanto, você tem que se doar tanto pro outro, aquilo passa a ser, o bebezinho passa a ser a vida da pessoa. É. Então você não come mais o que você gosta, você cozinha o que a criança vai poder comer. E parece que a criança é uma extensão da mãe, né? Quando elas falam, eu sinto isso. E eu fico, meu Deus, mas será que eu não vou poder dormir, assim, ter uma Não. noite tranquila? E aí essas coisas começam a pesar. E aí Eu vem a falo. questão da idade. Assim, eu sou nova, mas assim, né? Você precisa ainda ter um relacionamento, construir caso. algo, ter uma família, né? Ter uma base para colocar um bebezinho no mundo, né? Eu acho que é importante a gente ter essa estrutura. E o meu medo é esse, de me perder a ponto de eu falar, meu Deus, o que eu gosto? O que eu sei fazer da vida? E tem a questão de amigos e tudo, que o que eu ouço delas os amigos sumiram, as pessoas sumiram. Tipo, será que eu quero estar sozinha? Não que eu não vá amar, que eu não possa amar, que eu não queira, mas eu tenho esse medo. É.
Mas eu nem sei muito o que dizer. Você sentiu isso? Eu senti que, tipo assim, o ciclo de amizades, ele diminui um pouco pelo fato de que, como você tem filhos, às vezes vai em lugares que não tem criança e vai ficar aquela criança ali, fica meio desconexo. Mas se você tem amigos e que são teus amigos mesmo, eles vão até te ajudar a cuidar. Igual você, quando eu tô com a Isa, você às vezes me ajuda a cuidar. Então, assim, é encontrar pessoas que te dêem uma rede de apoio de verdade, que não estejam com você, né? Só por, eu só vou estar com ela se ela estiver sozinha. Aquela criança chata. Então, nem é tua amiga. Se não gosta do teu filho, né? Exatamente. Já começa por aí. E, assim, as coisas vão mudando e você vai tendo outras prioridades. Para você, às vezes, a prioridade hoje em dia é você ir para um barzinho, comer com suas amigas, dormir. Depois... É a primeira coisa que ela pensou. Isso, Será que eu vou dormir a Será noite que eu vou inteira? dormir? A primeira coisa que você vai perder é dormir. Porque dormir mesmo, você só vai dormir, nunca mais dorme em paz. Nunca mais. Quando você é mãe, nunca mais dorme em paz, né? Mesmo que eles são grandes, mas você fica Porque pensando... mesmo que eles durmam a noite toda, você fica pensando, será que tá pensando. tudo bem? Às Mas vezes você vai até colocar a mão vai assim, você existir. respirando. Não, essa mas preocupação. agora a Isa tá numa fase que ela tá com 5 anos. Não, tá faceira. Nossa, é uma benção. Ela vai dormir sozinha e tá tudo certo. Acho que a pior fase é essa do recém-nascido, um ano ali, que eles não dormem direito Adaptação. mesmo. É, que eles trocam a noite pelo dia e tal, mas é uma fase. É uma fase que toda mãe passa e tá tudo bem, ó. Tô aqui, ó. Mas eu Passa acho que de o que maquiagem. a gente tava falando sobre essa rede de O apoio. medo. Eu acho que o meu medo maior é não ter, Não ter a rede um de apoio. suporte e eu não dar conta. Sim. Então, Mas assim, a gente dá. Tem que dar. A é gente meio dá. é instintivo. É. Tipo assim, eu acho que eu não vou ser uma boa mãe porque eu acho que eu não consigo sozinha. Não, você vai conseguir porque Sim. é teu, é da gerou. Você cria forças, né? Aham. Eu até falo que antes da Valentina, que a minha primeira já vai fazer 9 esse ano, né? Eu passava mal de ver sangue. Nossa, era um fiasco só. Às vezes até para fazer Desmaiava. a unha, passava mal. E depois, quando eu estava gestante dela, tinha que fazer muito exame de sangue. Muito, né? Muitos exames. E aquilo se curou. Você teve tanta força pra fazer por causa dela. Sabe quando eu não posso passar mal porque eu tenho alguém dentro de mim? Aham. E depois que, né, de que ela nasceu, a mesma situação, claro que muitas vezes eu falo pro meu esposo, vem aqui você, né, para fazer Sei. o curativo, para não ficar olhando. Mas a gente vai criando uma força que a gente não imaginava que tinha. Então, eu acredito que nessa questão das amizades, as amizades, em algum momento, elas não vão estar com você de qualquer forma, você tendo filhos ou não. Então, é você pensar em quem você quer ser no futuro, né? Porque sozinha você vai ficar. Mesmo se você não tiver filho, seus amigos não vão estar contigo sempre, né? Cada um acaba seguindo o seu caminho. Eu acho que uma coisa bem importante é a gente nunca se basear pela opinião do outro. Porque senão sempre vai ter, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente escuta muito, né, as pessoas falarem para que eu vou fazer terapia se eu tenho meu melhor amigo, né, eu posso conversar, né? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença. Com o nosso melhor amigo, ele vai falar o que ele faria. Sim. Se eu fosse você, eu faria tal coisa, tal situação. Se eu fosse você, não tinha filhos, né? E você acaba alimentando aquilo. Agora, quando você fala com um profissional imparcial sobre seus medos, sobre suas dúvidas, você começa a se encontrar. Porque você vai perceber o que realmente você quer, sem ninguém falar para você o que você tem que fazer. Você entendeu? mesmo vai dando as respostas, né? Exato. É muito ruim você acabar perguntando muito sobre isso, né? Eu mesma demorei para ter o segundo filho. Imagina, a Valentina já vai fazer 9 agora que tá vindo o Vicente. Justamente por pensar demais. Porque aí a gente começa, né, até fazer os cálculos financeiros. É 2 colégios, 2 planos de saúde, nananã, né? E aí você vai deixando. Mas a partir do momento que você entende, eu quero um irmão para minha filha, eu quero um outro filho, né, até para no futuro ser uma família maior, a gente acaba não pensando nesses pontos de dificuldade, porque dificuldade vai ter com toda certeza. Com toda certeza. Então, quando a gente não tem nenhum, igual eu estava antes da gente iniciar, eu estava falando para vocês que a Valentina eu tive com quase 30 anos. E eu tinha esse pensamento de vou ser só a tia, né, que acolhe todo mundo. Uhum. Sou assim até hoje, até com o meu menino mais velho, que já tem 20 e tantos anos. E quando veio esse desejo, foi quando eu conheci o meu esposo.
Então, foi uma virada de chave. Foi quando eu conheci ele e veio o desejo de ser mãe. Até então, eu não tinha esse desejo, porque eu não tinha essa pessoa para ser o pai dos meus filhos. Como que pode, né? E a gente tava conversando sobre o preconceito de... Antes da gente começar a gravar aqui, a gente tava falando sobre o preconceito de certas mulheres não ter filho. A Isa, ela é super jovem, mesmo que ela fale, eu tô chegando perto dos 30. Mas é super jovem ainda, tem uma vida inteira pela frente, mas tem muita gente que fala, nossa, não tem filho ainda? Tem ainda, né, esse julgamento. Tá, você tem no momento que você achar a pessoa certa, ou no momento que você achar que lhe convém ter, né? E se você não queira ter, também tá tudo bem. E se mais tarde, questão biológica, né, não for possível, existe adoção, né? Muito, Então, existe assim, muitas possibilidades. para ser mãe não precisa ser só gerando, gestando. Exatamente. Então, existem outras opções e outras possibilidades, né? Sim. E como a gente tá falando de se perder como mulher, como profissional, se perde também como esposa, né? Porque quando você é mãe, você nem lembra mais que tem um marido ali. Você só Coitado. pensa em cuidar do filho e você vem falar, sai daqui, deixa eu me virar aqui. E isso vai desgastando o relacionamento e muitas mulheres, muitas seguidoras também comentaram comigo de perder o libido, de não ter mais vontade de namorar, de não ter mais vontade de sair sozinha com o marido. E não é porque não ama mais, é simplesmente porque não tem mais aquele desejo. É normal perder o desejo, o libido ali no relacionamento depois de ter filhos? Sim, infelizmente é normal. Por vários fatores, né? Não só o fator cansaço, né? Mas o corpo também muda, e muda muito. E ele demora para ir se recuperando. Dependendo da mulher que acaba tendo uma gestação ali que acaba engordando muito, né? A gente conhece casos de 25 quilos. Aí demora mais para se recuperar, a autoestima foi embora nesse período, né? Então, são vários fatores que fazem com que você não consiga ter a libido com o seu esposo, que você não consiga olhar ele com um afeto que você tinha antes, né? Então, isso é muito comum acontecer, muito. Aí vem a questão de você se reencontrar. Mas não você reencontrar, né? Por exemplo, eu não vou reencontrar a Daiane do passado, nem quero. A minha amiga falou exatamente essa frase, que por mais que ela busque e tente se encontrar, ela nunca mais vai encontrar a mesma pessoa. Não. E ela, nesse processo de pensar, tipo, poxa vida, eu não sou mais a mesma, quem é que eu sou? Ela estava angustiada, porque eu não vou encontrar a Larissa de 1 ano e meio atrás, antes de gestar, antes de ter o Pedro. Então, ela vai assistir. E ela permitiu que eu falasse, claro. E aí ela falou justamente isso. Eu não vou encontrar a mesma pessoa. E quem é que eu vou encontrar? Como encontrar? Por onde começar essa busca de entender quem você é agora? Das coisas que você gosta. Tem alguma dica para isso? Tem. Você pode começar com pequenas coisas, né? Com autocuidado, que seja uma coisa básica. De fazer uma unha, de fazer um cabelo, né? A própria questão do parceiro é essencial. É essencial, é o período que a gente mais precisa do nosso esposo. E esse ter um diálogo também com o parceiro, de sentar e conversar, né? De explicar que você não está conseguindo ter uma libido e ele te ajudar nesse sentido, né? Então, faz total diferença. Eu acho que para você se reencontrar, na verdade, você se reconstruir, né? A sua amiga Larissa, hoje, ela é uma outra Larissa. E eu tenho certeza que uma Larissa muito melhor. Sim. Né? Igual eu falei, eu não gostaria de ser a Daiane do passado. E não é porque tive um passado ruim, mas porque eu amo a Daiane que eu sou hoje, né? A Daiane que agora vai ter 2 filhos, né? Então, eu acredito que a gente precisa aceitar. Aceitar que o tempo muda, as fases passam, a gente envelhece, os gostos vão mudando também e tá tudo bem, sem pressa, né? Porque vem aquela questão, eu preciso ficar bem logo. Por quê? Você precisa cuidar do seu filho, do seu esposo, dos 2 filhos, se tiver 2, né? Sim. E tá tudo bem. A gente fazendo o básico já vai nos ajudar muito. Então, eu acho que o caminho seria você começar a fazer o básico. Do autocuidado, do diálogo com o esposo, dividir tarefas. Mesmo que a gente sabe que tem muitos casos de mães que elas ficam em casa e os esposos que trabalham, né? Sim. Então, aí vem aquela questão, não, ele vai chegar cansado, então eu não posso
passar para ele, né, nada para fazer. Não, muito pelo contrário. Aquele esposo, eu acho que se ele mesmo tiver consciência, não vai nem precisar você passar. Ele vai chegar te ajudando. Já fica né? na porta já com a criança esperando. Já. Quando ele entrar, já entrega. Acho que quando E não só com isso, né? Como a questão da casa, Sim, né? Com sim, questão, assim, sim. básica. Então, eu acho que o parceiro, ele é a maior rede de apoio. Aí, claro, né? Tem ali os irmãos, tem, né, a família de ambas as partes, né? Mas para essa questão de você voltar a se conectar é aos pouquinhos. Você só não pode deixar isso ir embora, né? Deixar se perder. Porque daí é quando você acaba entrando em depressão por achar que precisa se reconectar tão rápido ou que precisa ser como antes. Sim, e tem as comparações também, né? A rede social tá aí com a mulher ganha a criança, no outro dia já tá chapada a barriga. Sim, maravilhosa. No outro dia já tô só as love. famosas aí estão aí entendeu? pra isso. E a mulher vai se comparar, achando que, meu Deus, a minha maternidade Tá muito tá toda pesado. errada. Exato. Né? Como lidar com essa comparação? Porque é tudo tão perfeito, né? E até isso de falar, por exemplo, a depressão pós-parto, ela é diagnosticada, digamos assim, se torna um fardo, claro, é pesado, mas já é visto como uma questão de saúde. Mas a mulher, ela dizer só que ela está cansada, que ela precisa de um tempo sozinha, sem o bebezinho, sem o filho, ou sem até o marido ali perto, longe daquele espaço que ela está todos os dias, é visto como se fosse a pior coisa do mundo. E às vezes ela não deixou de ser uma pessoa, ela ainda é individual. Sim, ela é uma e as mulher. pessoas não validam isso, né? Tipo, como é pesado. Eu imagino, né, como eu falei, eu não sou mãe, mas eu imagino o quanto deve ser difícil a gente não conseguir ter o nosso próprio respiro, sabe? E no Sim. banheiro a gente consegue mais ir em paz. Eu vou, é o caos. Às vezes eu recebo uns Vai vídeos acompanhar. daqui. Isadora, eu nem consigo ir no banheiro, olha isso aqui. É um caos. Mas, e é isso que você falou, é importante, porque se você fala, se a pessoa que é mãe fala assim, eu preciso ficar sozinha. Tá, você não gosta dos seus filhos? Nossa, você tá rejeitando eles. Julgamento. Vem um monte de julgamento, de mimimi, de gente falando, às vezes até gente que é mãe, às vezes gente que passou por essa situação, mas gosta de julgar as outras. Sim. Então, assim, a mulher, ela precisa ter um tempinho só pra ela. O homem tem um tempinho só pra ele. Sim. Mas a mãe, ela precisa de alguém que fique com os filhos dela pra ela ter esse tempinho. Igual quando tem uns memes na internet que fala assim, a mãe, depois que ela botou a órbita toda ali em sintonia para Ela vai conseguir existir. sair, né? Então, assim, tem muito julgamento em cima das mães, em cima das mães que querem, às vezes, só ficar sozinhas. E essa coisa da solidão é engraçada, porque no sentido de o marido, ele volta pro trabalho, ele vê pessoas, ele tá em outro ambiente, ele sai de casa, ele veste uma roupa, ele vai, né? Ele segue, a vida dele continua. A mãezinha não, ela fica ali em casa, aí ela tem que fazer a papinha do bebê, aí ela tem que dar banho no bebê, tem que trocar o bebê, ela fica em função o tempo todo. E aí quando a gente fala, o pai, o marido, o esposo, ele também tem que ajudar, a mãe, ela tá em casa, mas ela não tá descansando. Então, esse dividir as tarefas de casa, as coisas, dividir as funções, eu acho Sim. que é mais que justo, né? Porque a Muito, mulher, ela tá e faz ali, total né? diferença para você passar por todo esse período de puerpério, por todo esse período que você tá mudando, que você se olha e fala, ai, eu tô gorda, nada me serve. Faz total diferença. Eu vou contar uma historinha minha aqui, bem rápida, né? Não vou falar quem que é meu marido, senão vão tudo atrás dele. E não faz propaganda, não faz propaganda. Não vou falar, não. Mas assim, quando eu tava grávida da Valentina, ele sempre foi o meu maior incentivador. Sempre. Às vezes a gente fica muito emotiva, né? Fica, ixi. Eu choro por tudo. Por tudo. Ele falava, amor, para de ser boba, você tá linda, maravilhosa, depois eu te ajudo, ele é personal, né? Então daí ele fala, depois eu te ajudo, depois a gente dá um jeito nisso e tal, e sempre me colocando pra cima, sempre, sempre, sempre. Depois que a Valentina nasceu, ela não dormia de noite. A noite toda, ela pegou aquele vício do peito, mamava a noite inteira, a gente parecia um zumbi. Aí ela acordava, eu levantava bem quietinha pra não acordar ele, porque ele ia sair 5 horas da manhã pra trabalhar. Então eu levantava quietinha, ia lá no quarto dela, pegava ela da mamar. Não dava 2 segundos que eu tava sentada lá com ela, ele já tava lá sentado do meu lado. E aí eu falava pra ele, amor, volta a dormir, você tem que acordar cedo. Eu não. Aí ele, não, dá mamar pra ela que eu vou fazer ela dormir. Todas as vezes. Eu não lembro de algum dia eu acordar de madrugada e o meu esposo não acordar junto. Eu não lembro. É Então, 1 em 1 milhão, né? No caso, Então, meu marido, eu falo- quem pergunta pra ele, Pia, dormiu a noite toda?
Dorme a noite toda. Ele não viu nada. Não viu nada. Brincadeira, ele me ajudou bastante. Mas faz toda a diferença, faz toda né? a diferença. Eu recebo, toda a assim, diferença. na clínica, muitas mãezinhas que são mães solteiras, né? Que passaram por divórcios, ou até aquelas que não optaram por não falar para os filhos quem são os pais, Nossa, pesado, né? hein? E aí, então, assim, a gente tem amplas possibilidades aqui de ser mãe, né? E daquela avó que é mãe também Sim. tenho também, aquela avó que é mãe. Então, é um trabalho árduo, só que ele é gratificante. Então, quando a gente fala, romantizar a gestação, ela tem um lado bonito, mas ela também tem um lado obscuro, né? A gente precisa trazer um Difícil. equilíbrio. A grande maioria das mulheres que acabam tendo uma depressão pós-parto, ali na primeira gestação, é justamente por romantizar. Por achar que ia ser uma coisa e ser outra. Por achar que é lindo, Que não vai tem doer da dor. mamar. Que monta aquele quartinho perfeito de Que a boneca. criança vai dormir lá. Igual quando a gente brincava de Barbie quando era criança, monta, tá tudo perfeitinho. Você olha aquilo lá, cenário perfeito. É até engraçado que a gente vê vários memes, né, das pessoas antes do neném nascer, lava tudo com o sabão especial e tal, dobradinha, passa. Depois, tá lá tudo Faz o que dá. o que deu pra fazer ali. Fazer o que dá. Se dá banho na criança já tá uma glória já. E assim, eu vou te falar, mesmo mulheres, conheço também mulheres, mães, que tem, assim, empregada, babá, cuidadora, sabe? Que tem uma rede, tem essa possibilidade de ter tudo isso. E isso não quer dizer que ela não tenha sofrimento. Ela é a mãe ainda, Não quer continua dizer que ela sendo, não né? tenha sofrimento. Ela é responsável por aquela criança. Então, acaba também tendo o julgamento das pessoas também por isso, né? Que a gente, às vezes, vê também Sim. em rede social, né? Que tá terceirizando. Isso que eu ia falar. Depende. Imagina. Depende. Eu acredito que o terceirizar é quando você realmente esquece daquele filho. Agora, se você tem a condição de ter alguém do teu lado que vai te ajudar, Glória que bom. a Deus, que bom. Que bom, graças a Deus, eu queria. Eu também queria. Como lidar com esse julgamento? Porque a gente tem os casos de quem tem condições financeiras melhores, que tem Sim. essa rede de apoio de babá e tudo mais, que sofre porque são julgados que é fácil ser mãe quando tem dinheiro. Mas também tem aquelas que, como a gente estava falando antes, que às vezes quer um tempo ou precisa de uma ajuda, acaba deixando com a avó da criança, com o vô, com o tio, com o primo, enfim. Como que lida com esse julgamento? Sabe? Como que essa pessoa consegue internalizar e dizer para ela, tá tudo bem eu aceitar ajuda? Porque eu acho que a maioria das mulheres acha assim, não, eu tenho que criar, é meu, como se fosse um bichinho ali que você tem que proteger e você não Sim. pode largar nunca, né? Sim. E Não tem- pode viver, né? Tem muitas que têm rede de apoio, mas não se permite. Não se permite. Abraçam ali a causa como agora eu só sou mãe. E isso acontece muito, né? Então, assim, essa questão do julgamento, eu acho que é muito uma questão de você ter um equilíbrio sobre você mesma ali, de identidade, né? De aceitação, de segurança, né? Normalmente, quando a gente acaba se comparando muito com o outro, é porque a nossa segurança não tá legal, entendeu? Então, eu acho que é uma questão que você pode trabalhar numa boa terapia para você se entender como mulher, para você entender que o fulano que a gente está vendo ali, a gente não sabe como é a vida dele. Exato. Né? E eu mesma tenho pacientes que estão perfeitos nas redes sociais e cheio de monstros por trás, entende? Então, assim, o que a gente vê não é uma perfeição. A perfeição, ela é imperfeita. Então, acho que a gente não pode se comparar em momento algum. Claro que a gente pode pegar alguns exemplos, né? Se a fulana conseguiu, vou pedir para ela o que ela inspirar fez. também, né? Vou perguntar para ela o que ela fez para emagrecer mais rápido e tudo mais, né? Mas você se comparar não é legal, é uma questão de segurança. Você está tendo algum problema com você mesmo, entende? Quando você acaba se comparando muito. E tem um julgamento também em relação à criança. Tipo, por exemplo, não sei se ainda, se vocês conhecem, mas, por exemplo, eu e minha prima, a gente nasceu com 21 dias de diferença. Então, se tinha muito isso de irmãos, irmãs e parentes, de ter gravidez próxima e crescer junto ali. Mas o fulaninho, não, o fulaninho já tá comendo tal coisa, porque o ciclano tá fazendo isso. Não, porque a fulana cuida do bebezinho dela desse jeito. Por que você não faz isso? Essa comparação
assim, eu ouço que é devastador, Sim, assim, pra péssimo. muita gente. E sempre vai ter. Como se isso você não vai fosse acabar. uma boa mãe, ou como se você não soubesse o que você tá fazendo. Uhum. Claro que eu acredito que vale a gente repensar, né? Às vezes, a gente acaba mesmo não sabendo o que está fazendo. Muitas vezes. E tá tudo bem, né? Você nunca foi mãe antes, às vezes. Muitas né? vezes você pensa assim, não, mas é meu filho, então eu que vou fazer o que eu quero, né? Daí, às vezes, vem a nossa mãe, nossa sogra e fala, dá um banho não sei do quê, faz não sei o quê, e a gente fica brava até, né? Mas eu acho que vale muito a gente pensar, né? Você com você, será mesmo que isso vai poder me ajudar? Não, acho que não, então tá tudo bem. Você não precisa entrar numa discussão com a outra pessoa por ela querer te ajudar, né? Pessoas ofensivas a gente vai ter sempre. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Opinando, né? Isso. Falando coisas, às vezes, querendo mandar na tua maternidade. E isso Até vai de comparando você. de forma, assim, cruel, né? Igual você falou da questão da criança. Sim. Ah, porque o meu já faz isso. O meu já tá falando, o meu já né? tá andando. Menosprezando o que o outro não tá fazendo. E a gente tava conversando antes também, que tem essa comparação das crianças, que cada criança tem o seu tempo. Mas quando que a gente tem que ficar atenta a esse tempo de cada criança? O desenvolvimento, ele tem um limite de tempo em cada situação, no desfraude, no andar, no falar. Então, por mais que cada criança tenha seu tempo, tem crianças que têm atrasos, ok, mas a gente tem um limite. Então, vamos pensar na questão do desfraude, que foi o exemplo que a gente usou, né? Aquela criança que com 3 aninhos ainda não é desfraudada, ainda não consegue, né? Ela está passando o limite dela. É importante você investigar, ver se tem algo emocional por trás desse desfraude. Às vezes, nem tanto do bebê, mas da mãe também, de ser insegura, de tirar a fralda. Então, tem muitos fatores, né? Pode ser que o teu filho não tenha um problema de um transtorno ou algo assim. Pode ser que você tenha uma insegurança e está passando isso para o seu filho, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar um certo cuidado. Tem o seu tempo, vai largar a chupeta quando ele quiser. Calma. Não é bem assim, Tem que ter um um limite, entendeu? Tem que ter um limite. Tem que pensar que a gente também não pode deixar tanto, porque aí sim vai ser pior. Entende? Tem que ajudar no desenvolvimento também da criança, né? Então, Afeta na questão do desenvolvimento. Por isso que a gente vê, hoje em dia, muitos adultos eternas crianças, né? porque não teve Infelizmente. limites Infelizmente. quando criança? Não só isso, mas também essa questão de deixa. Vai deixando, Vai fazer o que deixando, quiser. Vai deixando. Ah, vai passar. Ah, é uma fase. Sabe, sempre esse contexto. Eu acho que a gente precisa sempre ficar bem de olho nos nossos filhos. Muito. E em todas as idades e em todas as fases. Só vai piorando, né? É igual um jogo de videogame, só piora. Vai mudando de fase. Vai mudando de fase, só vai aumentando as dificuldades, entendeu? Às vezes encontra os monstros, às vezes... Isso. Às vezes tem um brinde ali, um negócio bem bom, a recompensa, e do nada vem a fase mais difícil de novo. Mas é isso, né? A maternidade é isso. Dia de luta, dia de glória. Mais dias de luta do que glória. Não, se vai conversar comigo, desiste de ter filho. Mas tenha, é bem maravilhoso. Não converse com a Ina. Não conversem comigo. Mas eu estava lembrando agora também, voltando no assunto da mãe ter o tempo dela, é importante, às vezes, você tem alguma amiga que é mãe, ou você conhece alguém que é mãe ali, vai, às vezes, na casa dela, ou chama. Exato. Vai lá, não pergunta só como é que tá o bebê, pergunta como é que ela tá. Eu falei que eu me senti mal com o relato das minhas amigas. Sim. Porque eu não imaginava que elas estavam num sofrimento tão grande. Estão sozinhas. Porque normalmente Eu não a gente não imaginava. fala. Eu fiquei assim, me sentindo mal. Que péssima. Porque assim, a gente tem. Péssima amiga Eu você. sou mais na minha, assim. Você precisa de mim, me liga que eu tô aqui. Tá tudo certo. Mas assim, eu sempre tô na correria e a gente acaba, às vezes, deixando até a gente mesmo que eu não Sim. tenha filhos, mas eu, às vezes, acabo me deixando de lado pela correria, né, do dia a dia. E aí, assim, a cada 2, 3 meses, até a Lari fala, meu Deus, o Pedro já tá andando, você vai vir quando? Quando ele estiver saindo da faculdade? Ela até brinca. Por conta dessa dinâmica corrida da vida. E aí ela me falando o quanto ela quanto ela se sentiu sozinha, o quanto ela se perdeu e contando essas coisas. Aí minha outra amiga, que tem um bebezinho de 3 meses, falando, cara, eu me sinto muito sozinha. Aí eu, meu Deus, eu demorei 3 meses.
E assim, mandava uma mensagem, oi, como que você tá? Mas não era aquela coisa, tipo, viu, tô aqui. Precisa de mim Viu, pra um banho? você Quer tomar que um eu banho? vá? Eu É, seguro você a quer criança tomar pra banho? você. Sabe, eu me senti falha como amiga. Sim. Então, assim, o que a gente pode falar também para as pessoas que estão ao redor? Porque a gente fala, a mãe tem que se tratar, a mãe precisa de uma terapia, o pai precisa... Mas e os amigos? Como que esses amigos podem ser mais Ajudar, né? ativos Mais e presentes. ajudar? Porque às vezes também tem a questão que a mãe ou que a amiga, a pessoa, ela não quer alguém dentro da casa dela o tempo todo. Então, assim, como identificar, perguntando, talvez seja uma boa resposta, viu, você quer companhia? Você precisa disso? Porque tem mãe que não vai querer, porque às vezes vai Eu achar vou que tá querer, tá? Pode ir lá em casa, terceirizando. enquanto eu quero tomar banho. Ela é desse jeito. Pode ir lá em casa, eu quero jantar bem em paz. Você O que fica você com me as falou pra crianças. levar? Outro dia, essa aqui falou bem assim, viu, se você quiser pegar a Isis pra levar ela, passear em Isso, tal pode lugar, levar. daí a tia paga tudo, né? Isso, Claro. a tia leva, a tia Mas paga, no leva caso. os dois, né? Leva Não os só dois, por um. gentileza. Mas cuida bem do Pietro, que ele é bem traquino, ele corre bastante. Mas Aí é- você já vai se adaptando e vai vir a tua Isso, vontade aí de ela ser nunca mãe. mais quer. Mas é interessante essa parte da amizade, de seja primo, seja amigo, porque as mães precisam de tão pouco, né? Pra se encontrar. Elas às vezes precisam só de um banho bem tomado, lavar o cabelo umas 2 vezes com shampoo. Às vezes ela precisa só passar um gloss em paz, ir no banheiro, fazer as suas necessidades bem tranquila, sem a criança batendo na porta. Vai. Sem a outra pessoa cheirando ali o negócio no banheiro. Comer em paz. Comida gelada é o que a mãe come. Comida quente, a mãe não come comida quente, é só comida gelada. Primeiro ela serve a criança, quando a comida já tá bem fria, aí ela vai dar a primeira colherada, a criança já tá... A Às minha vezes lista, ela come vou o resto querer da ter criança. filho. O resto A minha criança. lista aqui, eu tô colocando na última. E os pais também, pelo amor de Deus, quando for pegar a criança, pra cuidar da criança... Não fica do lado. Não fica lá no banheiro, olha a mamãe tá tomando banho. Vai embora, tranca a porta. Vai, desce com a criança, sei lá, Não passeia de ajuda, carro. pais, não ajuda. Meu Deus, o meu marido mesmo. Olha a mamãe tomando banho e eu só queria ficar bem. E não chame a mamãe de mãe. Não chama. Não. Não chama. E isso de chamar a mamãe, porque às vezes O marido chamando a mãe de mãe, no Mãe, caso. vem cá. Tem isso, mas às Tem. vezes tem, a mamãe lá, a mamãe. É errado, não errado, talvez não seja a diferente, palavra. né? Mas é diferente se referir à esposa como mãe e falar com a criança, a mamãe. É diferente, porque Chamar a quando você- esposa de mãe. Porque quando você chama a esposa de mãe, mãe, pega tal coisa, né? Antigamente Você tá se igualando- era muito normal, Muito normal, isso, né? Muito, Muito. normal. Só que se a gente for pensar, antigamente as mulheres eram muito submissas. Sim, só fazia o que o marido queria. Tirava Por isso até que tinham o- 10 filhos. Tirava até o calçado do esposo, né? Tinha uma hierarquia, assim, bem diferente, né? Então, vamos pensar. A partir do momento que você chama sua esposa de mãe, você está se igualando com um filho. Pera lá. Como assim? Você, né, não pode se igualar com o seu filho, até porque você, como homem, como marido, é a figura ali essencial, principalmente para quem tem menina. Principalmente para quem tem menina. Então, é a figura de segurança, é a figura ali de regras, né? É aquela figura que não pode chamar a esposa de mãe. Ela é pra ser autoridade, daí o cara tá se botando lá, ó. Né, mãe? Exatamente. Não dá, né? Então, eu acho que não rola. É uma questão, assim, que veio dos antepassados, que a gente vê ainda hoje em dia muita gente, né? Sim. Que acaba trazendo isso, mas é que traz uma inversão de papéis, né? Acaba trazendo ali um descontrole dentro do relacionamento. Então, né? a dica é não- se afastar. Quem quer casar com a mãe? Me diga. Então não fica mais Eu chamando acho sua que esposa não, de né? Aí pai. não quer que a mulher não tenha libido. Vai ter libido como? Você tá Com a mãe. comparando com mãe. Bom, chama de amor, né? Faz um apelido mais bonito. Mas mãe Pode chamar não. até pelo nome. Isso, Eu chama só pelo não- nome. Só não chame de mãe, né? Mãe não. Mãe Então, não, então. pra Uma gente- dica boa pra você, marido e esposa. Não chama o pai também, o esposo pai, de pai. Também tem, né? Tem Também isso E também. também não chama a esposa de mãe. Tá? Se você já tem esse costume, tenta dar uma melhorada, uma De vez amenizada em aí. quando Melhor, tudo bem, tire. né? De vez em Melhor. quando tudo bem. Tipo, ô, pai, você não tá ouvindo que tá te chamando, né? Ah, Isso. mas aí Mas é bem isso. diferente. É, o do pai é bem isso, que a minha filha às vezes fala com meu marido, ele nem tá no mundo da lua. Tá chamando. A mãe, o filho pode chamar. Acho que pensou em chamar a mãe, mas já escuta. O pai tá no mundo deles, né? Como é que pode? É a caixinha do nada, né? Eles estão em outro planeta. E eles precisam dessa caixinha do nada. Favorável. É, e nós não tem a caixinha do nada, né? Não. A nossa caixinha do nada A é com nossa todos os não filhos tá. atrás. A nossa caixinha tá bem cheia. Nossa caixa tá cheia, lotada. Mas é uma bênção ser mãe da maternidade, mas para mulheres que não têm filhos e que não é mãe, e às vezes nem quer ser mãe, não se vê como mãe, não tem problema nenhum.
não tem problema nenhum de não querer ser mãe. Às vezes você se vê como mãe do teu sobrinho. Daí você quer, né, ajudar, quer ficar por perto. E tem muitas que se sentem mal por falar, putz, eu não me vejo como mãe, mas eu tenho medo de falar isso porque eu vou ser julgada. Aham. Porque, infelizmente, existe, né, Vai o ser julgamento. Vai ser. Infelizmente. Até quando você tiver um, eles vão ficar perguntando. Vai ser julgada quando você por tudo. vai ter dois. É. Quando tem um dois, vai perguntar Que quando só tem um não pode terceiro. só Nunca é suficiente para a Não, sociedade, nunca. né? Não. Resumindo. Se tá Porque- solteira, pergunta quando vai namorar. Quando namora, pergunta quando vai casar. Quando casa, pergunta Exatamente. quando vai ter filho. Quando vai ter o outro. Acabou com tudo. Em todas as fases Não da tem vida a gente paz. vai ter que lidar com o julgamento. Sim, não a gente adianta. precisa aprender a ignorar. Ignora. Ignorar. O silêncio, acho que é a melhor solução para tudo. Então, A você gente não precisa ignora se... os outros e Você não foca precisa na se gente, ofender, vai. né? Não precisa se ofender e querer Uhum. criar uma briga. Claro que a gente erra muito no primeiro filho. Ixi. A gente Bota erra numa bolha às muito, vezes, né? Muito. Mas nem A precisa. gente acaba discutindo por coisas pequenas ali com o familiar, né? Então são coisas que também vem a questão da maturidade. Por isso que não é ruim você ter filho mais velha, porque aí você vai estar mais madura para você entender todo esse processo. É legal você conversar com as suas amigas sobre isso, porque daí você vai ter a visão não só romantizada da maternidade. Sim. Exatamente. Você vai saber que é difícil, mas é muito maravilhoso você ir numa apresentação do Dia das Mães. Aham, é maravilhoso. Quando fala, mamãe, você chora horrores. É a Quando primeira vez que fala mamãe, chora horrores. Depois, nunca mais para Depois de não falar. quer que fale mais mamãe. Nunca mais. Mas É a magia. a gente, né, assim, só pra gente finalizar, acho que a gente precisa entender que a maternidade, a gente tem que ter um equilíbrio. Uhum. A gente precisa entender que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, né? A E gente, tá tudo bem. A gente tenta fazer o básico e tá tudo certo, né? É você tentar trazer esse equilíbrio de entender que é um cansaço, mas é um cansaço gratificante, é um cansaço que precisa, sim, de uma rede de apoio, precisa de uma ajuda. Não tenha vergonha de falar para o seu esposo, amor, me ajuda com tal situação. Você pode dar um banho no nenê, você pode tal coisa, sabe? Assim, não é uma questão de, você está mandando o seu marido. Não, é o básico. Ele Acho é que pai nem, também. Acho que você nem deveria pedir, mas às vezes, né, tem algumas situações ali que o homem já foi criado dentro de uma bolha, ele vai ter dificuldade de ser pai. Então, às vezes, você também precisa dar aquele empurrãozinho, né? Então, é uma questão de você entender que essa é a tua família agora. É os filhos e o esposo, não é só os filhos. Senão você acha que você é só mãe, mas você não é só mãe, né? Você não é só mãe, né? Eu falo, eu sou a Daiane psicóloga, eu sou a Daiane mãe, a Daiane esposa. Eu brinco com o meu esposo, que eu sempre falo pra ele que no futuro vai ficar só nós dois. Exato. Vai ficar só nós dois, Vai. né? Cada um vai seguir seu caminho. Então, a gente precisa cuidar do nosso casamento, né? Da nossa relação. E para aquelas mãezinhas que não têm, né? Um relacionamento, que são mães solteiras, cuidar de quem elas vão trazer dentro de casa quando for fazer essa escolha. Ixi, né? aí é outro tema para outro podcast, aí porque aí é difícil. esse aí é Mas complicado. Eu acho que a gente pode finalizar com uma frase que você falou que me chamou muita atenção e eu levo para a vida, não só para esse sentido da conversa, mas o ser perfeito dentro da imperfeição. A gente entender que existem várias faces de uma única coisa, que tem a coisa boa, mas também tem a coisa ruim, e não é porque também tem a coisa ruim que não é bom, né? Então eu achei muito legal isso e eu O levo. novo assusta, né? O novo assusta. Mesmo ele sendo bom, ele assusta. E vamos se adaptando, e é isso. Você que é mãe, você que está sobrecarregada, vai passar, é uma fase, e procurem ajuda. Seja um psicólogo, um terapeuta, para ajudar também a você se reconstruir. Porque reencontrar você não vai mais, porque se você já é outra mãe, pessoa. é outra É. pessoa, outra vibe. Mas se reconstruir como mãe. Se você não é mãe ainda, também veio um bate-papo bem legal para você entender um pouquinho de como que é a maternidade, porque isso aí é só a pontinha do iceberg, porque tem muita Vai coisa, no medo né? mesmo. A gente poderia ficar até amanhã falando sobre esse assunto. Misericórdia. Eu nem falei da adaptação da minha filha agora com o segundo, com o irmãozinho. Sim, Meu mas Deus, é um não. tema que a gente vai trazer Tudo. separado. Isso é o tema pro Vamos próximo lá, episódio também, vamos porque eu lá. também tenho a minha filha que tá se adaptando faz 1 ano e pouco com o meu filho, e tá um caos. Tá Não bem acaba a tranquilo, graças adaptação. Deus. Não acaba nunca mais a adaptação. Obrigada, Pri. Obrigada. Eu que agradeço. Adoramos Ai, você maravilhosa. aqui, Eu que adorei o agradeço. bate-papo. Você gostou? Eu gostei. Eu também gostei. Agora você vai querer ser mãezinha? Vou, eu consegui, Ela eu queria. fiquei tranquila. Fica tranquila. Eu fiquei um pouco no meio da conversa, fiquei apavorada. Não, pode mas ficar depois tranquila. eu fui entendendo que tá tudo bem. É. Se eu Não, escolher a e- pessoa certa para estar e construir,
esse lar. E as mães Tá tudo bem. ajudam outras mães. Isso. Aí, ó, vamos junto. É uma união. Ouvimos e não Daqui uns julgamos. 4, 5 anos, quando tiver o meu, aí vocês engravidem de novo pra gente Não. viver essa experiência juntas. Aí eu já vou estar só, eu Não. vou estar ajudando, vou ser Já- sua rede de apoio. Eu Você. já vou ter passado os 40, não vai rolar não. Eu vou ser sua rede de apoio, eu te ajudo a cuidar. Não posso tomar um Combinado. banho bem tomado. Tá gravado, hein? Pode gravar. E ela tem que me ajudar também. Você não olhou ainda o Pietro nem a Isa pra eu tomar um banho bem tomado. Volta aqui. Então, Vai fechou? ter que ir. Fechou, então. O próximo podcast eu vou vir bem mais cheirosa, porque ela vai cuidar dos meus filhos pra mim. Fechou? Nós estamos na escola, ela se livrou. Um beijo e até o próximo. Sigam a gente, Até a tá próxima. bom? Lá no nosso Instagram, tanto o Sem Tabu Pod, quanto o meu, Ingrid Nasmou, e o dessa bonita aqui. Jornalista Isadora Lemos. E o da bonita da Priscila também, Da Daiane. Da da Daiane. Mas a cabeça Não, de mãe é é assim cabeça mesmo. de entendeu? mãe. Mãe é tudo doida, né? Daiane, fala o teu Instagram pro pessoal também saber te encontrar. Tem o meu particular mesmo, que é a Daiane Pires Moraes. E a gente tem ali, eu e a minha irmã, a gente somos parceiros, minha irmã também é psicóloga, que é o Elas Psicologia, que também podem seguir lá. A gente está sempre dando dicas, colocando vídeos legais sobre assuntos legais. Também pode seguir lá. Então, veja, muito obrigada. Obrigada. Então, agora sim, finalizaremos. Um beijo, fiquem com Deus e até o a próximo. próxima.